Olá, pessoal. Eu vou responder com vocês agora os exercícios sobre o reino protoctista, também chamado de reino protista. Esse capítulo foi dado em sala de aula e agora eu vou resolver com vocês. Os exercícios eu pedi para fazer no caderno, então tem que colocar aquele cabeçalho completo da primeira aula, colégio, data, professora, disciplina, nome, número, série e turma. E aí você vai apresentar quando nós retornarmos. São duas questões. A primeira questão pede para você, então, caracterizar os seres do reino protista. Pessoal, o reino protista ele não é um reino em que os seres foram agrupados pelas suas afinidades. É um reino em que os seres foram agrupados porque eles não se encaixavam em outros reinos. Então, dentro do reino protista, também chamado de reino protoctista, nós temos os protozoários e temos as algas. Aqui a gente tem, por exemplo, um protozoário que é o Trypanosoma cruzi, responsável pela doença de Chagas. Então, os protozoários são seres unicelulares, formados então por uma única célula. Essa célula é eucariótica, que quer dizer que ela possui membrana nuclear. Eles não possuem pigmentos nenhum, são seres heterótrofos, geralmente são móveis e sem parede celular, nutrindo-se então por ingestão de outros seres. Podem ser saprófitas, se alimentando de matéria orgânica morta, ou podem ser parasitas, aí são causadores de doenças. Então, como eu disse, nós temos aqui dentro do reino protista ou protoctista, temos os protozoários e as algas. As algas podem ser unicelulares ou pluricelulares, também chamadas de multicelulares, apresentam clorofila, são seres autótrofos fotossintetizantes, quer dizer que produzem seu próprio alimento, e não estão lá no reino plantae, porque a estrutura celular desses seres, das algas, é mais simples que a das plantas. Como as algas, então, não se encaixavam no reino plantae, foram jogadas aqui dentro do reino protista. Na questão de número 2, eu pedi para você escolher 5 protozooses, 5 doenças causadas por protozoários, e sobre elas eu peço que você coloque o nome da doença, o nome do protozoário, também chamado de agente etiológico, agente causador, é um nome científico, como que é a transmissão dessa doença, quais são as principais manifestações ou sintomas, qual é o tratamento e prevenção ou profilaxia, também chamada de medidas preventivas ou medidas profiláticas. Você pode responder essa questão fazendo, por exemplo, aqui um mapa mental. Aqui eu peguei um mapa mental bonitinho, colorido, organizado, da internet mesmo. Então, nesse mapa mental, você pode aí destacar então as cores, colocar as doenças, responder tudo aquilo em forma de mapa mental. Você pode também responder o seu exercício em forma de tabela. Então, você pode colocar o nome da doença, o nome do protozoário, o agente causador, que é então é a espécie, né, gente? Aqui está desnecessário aqui. Agente transmissor, se existir, características gerais e profilaxia. E você também pode fazer em forma de tópicos. Eu vou comentar aqui 5 doenças que eu fiz em forma de tópicos, que foi a maneira que eu escolhi, mas você pode escolher da maneira que você achar conveniente. Então, a primeira doença que eu escolhi foi a doença de Chagas, também chamada de trypanossomiase americana. O nome do protozoário é Trypanosoma cruzi. A transmissão se dá pelas fezes do barbeiro contaminado ou por ingestão de alimentos que foram produzidos com as fezes desse barbeiro. Pela gestação, a mãe pode passar para o filho ou por transfusão de sangue. As manifestações da doença têm fase crônica e fase aguda. Os principais sintomas na fase aguda é febre prolongada por mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e pernas. Na fase crônica, algumas pessoas podem apresentar problemas cardíacos ou problemas digestivos, dependendo do local onde o protozoário está se proliferando. O tratamento vai de acordo com os sintomas.
E a prevenção é evitar de ser picado e defecado pelo barbeiro, cuidado com os alimentos que são ingeridos crus. Por exemplo, já teve casos no Brasil do barbeiro ser moído junto com cana, no caldo de cana, junto com o açaí para se fazer um creme. Então, assim, os cuidados são de higiene desses alimentos que são produzidos, evitar de ser picado e defecado pelo barbeiro, evitar de ter proximidade com locais onde o barbeiro se prolifera, né? Então, ele é mais comum em regiões rurais. A segunda doença que eu escolhi foi a malária, mas você pode escolher as 5 doenças que você achar conveniente. Nós temos no Brasil 4 tipos de protozoários causadores de malária. Temos Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale e Plasmodium malariae. A transmissão se dá por picada da fêmea infectada do mosquito Anopheles, então só se pega por picada de mosquito infectado. As manifestações são febre alta, calafrios, tremores, sudorese, que é um intenso suor, dor de cabeça, e isso pode acontecer de forma cíclica. Então a pessoa tem episódios disso, aí passa, depois vem tudo de novo. O tratamento é sintomático e a prevenção é evitar de ser picado. Usar mosquiteiro, usar repelente, não ter criadouros do mosquito, e é isso. Outra doença que eu escolhi foi a toxoplasmose. O nome do protozoário é Toxoplasma gondii. A transmissão se dá por ingestão de água e alimentos contaminados e fezes de gatos. Então, os gatos, eles podem ter naturalmente, sem ter nenhum sintoma, nenhuma complicação, eles podem ter o protozoário no seu organismo e aí nas suas fezes, esses protozoários sairão. Manifestações de quem pega toxoplasmose: na gestante é muito perigoso, porque ela pode transmitir para o filho toxoplasmose ocular. Esse toxoplasma pode invadir a placenta e agredir o bebê, causando toxoplasmose ocular e toxoplasmose cerebral. Na pessoa que não é gestante, pode passar como se fosse uma simples gripe, ou a pessoa pode ter dores musculares e alterações nos gânglios linfáticos. É uma doença que, sem ser na gestante, dificilmente tem complicações. O tratamento é sintomático, então se tratam os sintomas, cada pessoa vai ter os sintomas diferentes e aí vai se sarar da toxoplasmose. A prevenção é higiene alimentar, não ter contato com essas fezes de gatos, ter cuidado, lavar frequentemente as mãos, higienizar os alimentos que são ingeridos crus. Quem cria gato, geralmente ao longo da sua vida pega toxoplasmose sem complicações. O problema é a gestante. Mais uma doença que eu escolhi foi amebíase, também chamada de disenteria amebiana. O protozoário responsável pela amebíase é Entamoeba histolítica, também chamada de ameba. A transmissão se dá por ingestão de água e alimentos contaminados. As manifestações ou sintomas da amebíase é diarreia com cólicas intensas, febre, sangue nas fezes e emagrecimento. O tratamento é sintomático, quer dizer que se tratam os sintomas, e a prevenção é lavar as mãos sempre após ir ao sanitário. Pessoal, que tá um errinho, tá? Sempre após ir ao sanitário, higienizar bem os alimentos que são ingeridos crus, deixando de molho. Para cada litro de água, 1 colher de hipoclorito de sódio, deixa 15 minutos, depois enxaga com água abundante. E beber água potável, água tratada, filtrada ou fervida. Essas são as maneiras de se evitar a amebíase. E aí, por último, a última doença que eu escolhi foi leishmaniose cutânea, mas você pode escolher outros. O nome do protozoário é Leishmania brasiliensis. A transmissão se dá apenas por picada de mosquito palha. A fêmea contaminada vai transmitir, então, pela picada. As manifestações ou sintomas são feridas avermelhadas, ovaladas e com bordas delimitadas. É também chamado de ferida brava. O tratamento é sintomático e a prevenção é evitar de ser picado.
Na verdade, pessoal, todo inseto hematófago, inseto que suga sangue, ele pode nos transmitir algum tipo de doença. Então, nós devemos evitar de ter criadouros dos mosquitos, porque eles precisam de água para se reproduzir. Devemos usar inseticida, usar mosquiteiro. Tudo aquilo que a gente faz para evitar a dengue, por exemplo, que é uma virose, a gente também se protege de outras doenças, inclusive das protozooses. Então é isso. Muito obrigada pela atenção, ótimos estudos para vocês e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no direct do Instagram, no Messenger do Facebook, pelas redes sociais. Tchau, tchau.